Começou a gravar. Então, pessoal, mais uma vez, bom dia. A gente vai dar continuidade ao que a gente iniciou semana passada. Na semana passada, nós fizemos um apanhado geral sobre tecidos meristemáticos e tecidos permanentes. Nós falamos sobre histologia vegetal. A gente fez uma introdução à histologia vegetal. Ou seja, a gente conversou sobre aquele processo que existe nas plantas, onde tecido meristemático primário dá origem a tecido permanente, que é o tecido adulto. Esse tecido adulto pode se desdiferenciar formando tecido meristemático secundário, tá? Então, se você tem dúvida nesse tipo de entendimento, é preciso que você dê uma revisão no vídeo da aula passada para você poder compreender essa aula de hoje. Senão vai fazer uma bola de neve. Você vai ficar sem entender nada, tá? Então, eu fiz questão de, na aula passada, a gente passar praticamente a aula toda só fazendo esse processo introdutório para você compreender bem tecidos meristemáticos. Quando eu fiz o ensino médio, eu praticamente nem vi esse assunto, porque geralmente os professores eles não se interessam muito, os professores de biologia geralmente não se interessam muito pela parte de botânica, pela parte de vegetais. Geralmente há um interesse maior das pessoas, especialmente professores do sexo masculino, em se interessar mais por animais e deixam plantas mais para as mulheres, né? Mas isso é vamos dizer assim, é um tipo de preconceito com o assunto das plantas, porque não existe um assunto que seja nem plantas, nem animais, ele é totalmente isolado. Quando você estuda ecologia, por exemplo, você aprende que tudo faz parte de um contexto só, que é o contexto ecossistêmico, né? Então, a gente precisa compreender o universo das plantas, precisa compreender o universo dos animais, porque eles se interdependem, né? Então, é importante a gente compreender o contexto como um todo. Outra coisa é que as plantas, elas são a base da cadeia alimentar. Então, quando você compreende esse desenrolar das plantas, você compreende bem também o contexto, você compreende melhor o contexto dos animais, tá? E vice-versa. E só para a gente fechar, nós conversamos também que as plantas, elas produzem tecido embrionário durante toda a vida. E isso dá vamos dizer assim, deixa eu melhorar aqui a minha tela. Isso dá uma noção maior sobre as plantas. A gente compreende melhor o que as plantas são a partir desse entendimento. Por quê? Porque se você compreende que as plantas formam tecido embrionário durante toda a vida, você vai entender que elas têm uma capacidade de regeneração muito maior do que nós. Elas têm uma capacidade de sobrevivência maior do que a nossa. As plantas conseguem se regenerar, elas conseguem formar um órgão com células novas, que é coisa que a gente não consegue fazer. Nós produzimos novas células velhas. A gente copia as células velhas, enquanto as plantas, além de fazer esse processo, que é o processo mitótico normal que a gente faz, elas fazem o processo de formação de células novas, formação de células embrionárias. A gente não consegue fazer isso fora do período embrionário. Beleza, fechou. Começamos, então, tecidos meristemáticos, tá? Tecidos meristemáticos, olha só. Aqui diz o seguinte. A gente já viu isso daqui. A gente já viu histologia. Então, vamos aqui, ó. Histologia vegetal. Observe só. O corpo das plantas é adaptado à nutrição autotrófica, ou seja, fabrica o próprio alimento sozinha, né? Tem tecidos clorofilados, tubos para transporte de água e sais, que são os vasos condutores, né? E produtos de fotossíntese. Essa estrutura diferente está relacionada aos tecidos apresentados pelas plantas e seu funcionamento. Enquanto os animais, os tecidos embrionários amadurecem e passam a ser adultos, acabei de falar, e se mantêm assim até o final da vida, nas plantas os tecidos embrionários coexistem com os tecidos adultos o tempo todo. Ou seja, as plantas estão produzindo tecido embrionário durante toda a vida. Então,
Os animais, eles têm um crescimento harmônico em todos os sentidos, eles crescem para cima, para baixo, para um lado, para o outro, enquanto que as plantas, elas crescem a vida toda, iniciam crescendo apenas no comprimento, tecido meristemático primário, e depois o tecido adulto e tecido meristemático secundário faz com que elas cresçam para os lados também. Tá? Enquanto os animais crescem de maneira harmônica em todos os sentidos simultaneamente, a maior parte das plantas cresce primeiro no comprimento para depois crescer na espessura. Por quê? Porque os tecidos vegetais podem ser meristemáticos ou permanentes. Os meristemáticos são formados por células que sofrem mitoses sucessivas, sendo responsável pelo crescimento das plantas, também originam os tecidos permanentes. Já os tecidos permanentes, cujas células não se dividem, têm as funções de proteção, preenchimento, fotossíntese, armazenamento, transporte, sustentação e secreção. Tá? Os tecidos meristemáticos. Esse tecido, ele forma uma estrutura, ele se concentra em estruturas que a gente chama de meristema, tá? Meristema, basicamente, é uma estrutura formada por tecido meristemático. E as células meristemáticas, elas são embrionárias e totipotentes. O que é isso? Elas têm uma capacidade de originar todos os tipos de tecidos. A gente está falando aqui de célula meristemática primária, tá? Meristemática primária. Isso significa que, quando induzidas, podem se desenvolver em qualquer tecido específico da planta, a qualquer momento de sua vida. Capacidade de regeneração imensa, né? E permite que a planta consiga sobreviver muitos anos se regenerando, formando órgãos novos e regenerando alguns que foram danificados. O tecido meristemático, eles podem ser primários ou secundários. Aí vamos lá. Primeiro, tecido meristemático primário. Nós temos aí estruturas como a protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Protoderme vai ser uma estrutura que vai dar origem à derme, a epiderme. Epiderme é tecido adulto, protoderme, meristema primário. Meristema fundamental vai ser que vai dar origem ao procâmbio, ok? O procâmbio, aliás, eu estou pensando aqui uma coisa aqui. Meristema fundamental, ele vai dar origem ao parênquima. O parênquima é como se fosse a estrutura que parece, ele seria semelhante ao músculo na planta. É a estrutura que preenche a planta, tá? Então, o meristema fundamental é essa estrutura mais interna, embrionária, que vai dar origem ao tecido adulto, tá? Que é o parênquima. E o procâmbio é uma estrutura que vai dar origem na planta ao câmbio, né? Que serve aí para formar os vasos condutores, xilema e floema, tá? Que conduzem a seiva. Ok? Onde a gente vai encontrar o tecido meristemático primário? Geralmente nas gemas radiculares e gemas apicais, ou seja, na pontinha das folhas ou nas pontas das raízes a gente encontra esse tecido. Também a gente encontra esse tecido entre a casca e o miolo da planta. Também tem tecido meristemático, tá? A gente consegue encontrar. Primário. Tecido meristemático secundário, o que é que vai ser? Ele é formado da desdiferenciação do tecido adulto. Então, você tem um tecido adulto na planta, ele tem uma função, só que quando ele perde uma função, ele forma o tecido meristemático secundário. Geralmente, esse tecido meristemático ele é formado por células mortas, tá? Vamos lá. Então, vê só. Eu tenho aqui, ó, do segundo ano de vida em diante, nas gimnospermas e na maioria das angiospermas dicotiledôneas, algumas células adultas sofrem desdiferenciação.
recuperando o caráter embrionário de fazer mitoses. Essas células vão compor os tecidos do meristema secundário, responsável pelo crescimento em espessura da planta, engrossamento do caule e da raiz. Originados nas regiões laterais da planta, os tecidos meristemáticos secundários são, aí vamos lá, felogênio. O felogênio ele vai se originar da onde? Ó? Surge como um anel de células na casca. Lembra de já ter visto sobre isso, né? Você ter essa ciência que estuda os anéis que vão se formando nas plantas, é a dendrologia. Então, o felogênio vai ser o anelzinho mais escuro que vai se formar na planta. Então, surge como um anel de células na casca, e à medida que as divisões celulares ocorrem, novos anéis de células são produzidos para fora e para dentro, provocando o aumento de espessura no caule e da raiz. Para fora, o felogênio, que produz o suber, que é aquela casca mais grossa da planta. Você pega o exemplo do pé de manga, né? Tem aquela parte casca mais grossa mesmo. Um pé de cajá, né? O pé de jaca também, ele tem aquela casca mais grossa. Aquilo dali é suber, né? O nome daquilo dali é suber. Aquilo dali, ó, é produzido pelo felogênio. O felogênio é tecido meristemático secundário, o suber também. Então, o felogênio produz o suber, aquela estrutura, a casca escura das árvores que substitui a epiderme. Para dentro é produzida a feloderme, células de preenchimento e reserva. O conjunto de felogênio, suber e feloderme é chamado de periderme. Tá? Então, a periderme é uma estrutura do meristema secundário, que permite o engrossamento do caule. Tá? Outra estrutura, o câmbio. Uma parte desse tecido já estava presente na planta, na forma de câmbio intrafascicular, que é chamado de procâmbio, que é o que a gente viu aqui. Ó. Procâmbio, que é tecido meristemático primário. Tá? Então, esse procâmbio dá, de certa forma, origem ao câmbio. Vamos lá. Ó. Entre os vasos condutores. Do segundo ano de vida em diante, células adultas se diferenciam nessa região e completam a ligação das células. Câmbio interfascicular, formando o câmbio. Quando as células do câmbio se dividem, originam novas células para dentro e para fora, engrossando o cilindro vascular do caule e da raiz. Para fora são produzidos os vasos liberianos. Isso aqui a gente está falando de dicotiledôneas, tá? Para fora, aqui, ó, nessa região mais de fora, a gente tem o floema, que é o vaso liberiano, liber, ou floema. Está dizendo aqui, ó, floema. E dentro, o xilema. Tá? Então, ó, quando as células do câmbio se dividem, organizam novas células para dentro e para fora, engrossando o cilindro vascular do caule e da raiz. Para fora são produzidos vasos liberianos, aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, desse triângulo, a parte de fora do triângulo aqui, ó. Que formam o floema secundário e transportam a seiva orgânica, água e carboidratos, depois da fotossíntese. Ó, seria mais ou menos assim. A água e os sais entram por dentro e depois a matéria orgânica sai por fora aqui, ó. Tá? Então, água e sais por dentro, aqui, esse miolinho aqui, pelo xilema. E depois, matéria orgânica, né? A glicose, rica em glicose, água e glicose, vem por fora aqui. Tá? Para dentro são formados vasos lenhosos, que formam o xilema secundário e transportam a seiva orgânica. Aqui dentro, seiva orgânica. Então, seiva bruta, seiva inorgânica. Sim. Seiva bruta por dentro. Aliás, seiva bruta... tá certo. Seiva bruta por dentro e seiva elaborada por fora. Ok? Porque não tem a figurinha aqui que seria o ideal para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui uma.
tem uma imagem que é bem legal. Essa aqui mais ou menos. Não veio a imagem nesse livro não, mas tá, beleza. Vamos lá. Mas seria isso, pessoal. A seiva bruta, ela vem pelo miolo da planta, tá? Aí chega nas folhas. Quando chega nas folhas, acontece a fotossíntese e vai produzir glicose. Essa glicose, ela vai ser transportada pelos vasos condutores do tipo floema. Esse floema, ele carrega seiva elaborada. Essa seiva, ela vai ser transportada na região mais externa do caule e dos galhozinhos da planta, tá? Então, seiva bruta por dentro, depois a seiva elaborada vai ser transportada mais pela região mais externa. Ok? Mas vamos lá. Ó, o crescimento secundário em espessura se faz pela adição de anéis de células para dentro e para fora do câmbio do felogênio. Como a atividade do câmbio é mais intensa e sofre influência sazonal, ou seja, depende do período do ano, né? Se for um período de mais chuva, então produz mais matéria orgânica. O anel ele fica mais espesso, mais grosso. A planta engrossa mais. Se for um período de mais seca, um ano que tiver mais seca, então ele vai engrossar menos. O caule vai engrossar menos. A gente fala assim. Então, como a atividade do câmbio é mais intensa e sob influência sazonal, podemos observar na madeira das árvores ciclos concêntricos que mostram essa atividade. Os anéis anuais mostram, com seus círculos mais escuros e finos, a atividade do câmbio durante o outono. E círculos mais claros e largos, a atividade cambial durante a primavera e o verão. Tá? Então, se a gente pegar um resumo aqui, ó, do que seria aqui, a gente teria aqui, ó, meristema apical. Meristema apical. Ou seja, as pontinhas que a gente tem da planta, ou ponta das folhas ou ponta das raízes, né? Eles dão origem, eles contêm aqui, ó, protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Tá? Essas estruturas aqui, ó, essas estruturas, a gente diz que faz parte do meristema primário. Meristema primário. Tá? Esse meristema primário, ele pode formar os tecidos primários. Por exemplo, epiderme. Aqui no meio, o meristema fundamental, aqui seria o parênquima, que aqui tem tecido fundamental, mas a gente poderia chamar de parênquima. Isso aqui é tecido adulto, tá? Aqui é tecido primário, meristema primário. Forma aqui, ó, os tecidos primários, que são os tecidos adultos. Então, eu tenho aqui, ó, epiderme, é um tecido adulto de revestimento. Tecido fundamental, medula e córtex. Eu posso ter aqui, isso aqui seria o parênquima. Aqui pode dar origem a tecido de armazenamento, né? Tecido de preenchimento. E aqui, floema primário e xilema primário. Seria um tecido meristemático, aliás, um tecido adulto inicial, vamos dizer assim, da planta. Por quê? Porque esse tecido adulto aqui, ele pode voltar a sofrer mitoses aqui, ó, formar o meristema secundário, ele se desdiferencia, forma o câmbio vascular, para depois formar um tecido meristemático, um tecido adulto novamente aqui, ó, um floema secundário, um xilema secundário, que é quando a planta está mais grossa, mais espessa. Esse processo que a gente está vendo aqui, ele é um processo ininterrupto, ele vai acontecendo durante a vida toda da planta. O procâmbio forma tecido adulto, que forma meristema secundário, que forma tecido adulto. Tá? Só que essa parte de baixo aqui, a gente está falando da madeira.
parte ali de miolo da planta, né? E aqui, essa parte aqui, a gente está falando de parte mais externa da planta. Então, a epiderme, meristema, o parênquima, ele dá origem ao felogênio, que pode formar o suber e a feloderme, que é um tecido já secundário. O felogênio é o meristema secundário e o suber é como se fosse um tecido formado por células mortas, mas são tecidos secundários, tá? Que já está ali, seria mais a casca, a parte mais externa da planta. Ok? Então vamos lá. Aqui, como a gente estava falando agora, os anéis que vão se formando na planta a partir desse tipo de processo que a gente está vendo aqui. Aqui a gente tem o que a gente chama de dendrologia, ó, dendrologia. Ok? Dendrologia. Ou dendrocronologia. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Esses permanentes. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. Agora eu tô sem... Deixa eu ver qual é o finalzinho do assunto. Primeiro ano. Pega aqui, segundo ano, terceiro ano. Ah, tá. Então vamos lá. Então vai dar certo aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte. Vamos responder algumas questões dessa, beleza? Olha só, a gente tem 10 minutinhos aqui. Então vamos só. Pegado aqui do praticando, ó. Tem assim, ó. Deixa eu ver aqui. Pegar umas questões aqui melhores. Mais importantes. Ah, tá. Bora para a questão 3, tá? Questão 3. Deixa eu fechar aqui umas coisas. Pronto. Questão 3 diz assim, ó. Questão 3 do praticando. Diz assim: sobre a angiosperma esquematizada a seguir, responda às questões. Então, eu tenho aqui, ó, as estruturas indicadas, né? Ó. Tem aqui as estruturas 1, na pontinha da planta, né? Eu tenho o broto foliar. E aqui eu tenho um broto radicular. A gente fala que é apical, porque é no ápice da ponta da planta, né? Nas pontas, nas extremidades, né? Aqui as extremidades verticais. E aqui eu tenho a estrutura 2, esse corte aqui, a gente está falando corte de espessura, né? Desenvolvimento da planta em espessura. Vamos adiante. Olha só. Aqui em cima. Qual a principal característica dos tecidos identificados no desenho? Ó, principal característica. Eu tenho aqui, ó, essa estrutura e essa aqui, a gente está falando de tecido meristemático, tá? Tecido meristemático. Só que aqui seria meristemático primário, né? Ó, nas pontas, nas extremidades da planta. E aqui, ó, o 2 seria tecido meristemático secundário, que permite o engrossamento da planta. Então, a gente poderia colocar justamente isso. Deixa eu ver qual é a questão. Questão 3, letra A. Então, vou colocando aqui no bate-papo. 3, letra A, a gente tem 1 e 3 são formadas, as estruturas, né? Aos tecidos. São tecidos meristemáticos primários.
Merestemáticos primários, pois permitem o crescimento vertical da planta. 2 é tecido meristemático secundário, pois permite o crescimento horizontal da planta. Então, seria mais ou menos isso, tá? 3, letra A. 1 e 3 são tecidos meristemáticos primários, permite o crescimento vertical da planta. E 2 é tecido meristemático secundário, permite o crescimento horizontal da planta, do engrossamento. Letra B. Como se chama o meristema primário, que fica entre as duas folhas e está assinalado com... Ah, então tá... Então tem alguma coisa... Ah, tá. É o que, professor? Vamos lá, vamos lá. Então tem um ponto aqui que precisa considerar. Deixa eu ver aqui. Qual o tecido meristemato primário que fica entre as duas folhas... Está assinalado. Ah, então tá. Então desconsidera o que eu falei. Ele está considerando aqui, eu pensei que ele estava considerando aqui crescimento horizontal, nesse 2, né? Porque a estrutura está aqui, ó, dá a entender que tá falando do crescimento horizontal da planta, mas não é. Ele está falando do crescimento, ainda do crescimento horizontal, está falando do tecido merestemático primário, mas que está entre essas duas estruturas aqui, entre esses dois brotos, entre essas duas folhas aqui. Lembra que eu falei que você consegue encontrar tecido merestemático primário na planta, na região do caule? Qual é essa área? É uma área que está ali entre, entre a casca e o miolo mesmo da planta, miolo do caule. Não sei se você já tirou a casca e tem como se fosse uma gosminha na planta, entre a casca e o miolo do caule. Aquele é tecido meristemático primário. Então, desconsidera aqui o que eu coloquei aqui em relação a 2. Então, aí, aqui, a resposta da 3A vai ser o seguinte, ó. São tecidos meristemáticos primários. 1, 2 e 3. Tá? São tecidos meristemáticos primários. Isso é a letra A. A letra B está perguntando do 2, considerando ele ter sido meristemático primário também. Aqui, ó. Como se chama o meristema primário que fica entre as duas folhas que está assinalado com o número 2? Esse tecido meristemático primário que está aqui, ó, que vai ter aqui, ele vai ser qual tecido? Alguém sabe dizer? Que está aqui no 2, ó. Bora aqui, ó. A gente tem aqui, ó. A gente tem, ó, protoderme, né? Reveste, ferramenta vegetal, a parte mais externa. Tem o meristema fundamental, mas os dois estão aqui na ponta, né? Mas tem aqui, ó. Eu tenho na região central, xilema, tal, que é o procâmbio aqui. Eu posso ter, ó. Eu posso ter aqui no meio
está mais associado ao tecido de condução. Tá? A gente pode colocar o seguinte, ó. Vamos aqui, ó. Não ficou muito claro não essa questão, mas vamos lá. O professor escolhe logo a questão que não tá meio esquisita. Número 2. Meristima primário. Então vamos lá. Provavelmente eu estou falando aqui do procâmbio, ó. Por quê, ó? Número 2, eu estou falando de tecido de condução, que está aqui no meio. Tá? Então, eu vou colocar como se chama, pergunta. Meristema primário, que fica entre as duas folhas, está assinalado como número 2. Letra B, vou colocar aqui, ó. Procâmbio. Que vai dar origem aos tecidos de condução aqui. Tá? De fora para dentro. Letra B, procâmbio. E a letra C diz assim, identifique o único meristema primário que é exclusivo da raiz. Qual vai ser o meristema primário que vai ser exclusivo da raiz? A gente pode colocar. Vou dar uma olhada nisso daqui, tá meio esquisito. Só... Deixa eu ver uma coisa aqui. Sai. Deixa eu ver se consigo acessar aqui para a gente fechar. Não, velho, não tem desse aqui. Ó, bora para a questão 5. Diz assim, ó. Relaciona os tecidos vegetais com a sua respectiva função. Tem aqui floema, colênquima, meristema, esclerênquima e xilema. Aí vamos lá. Diz assim, ó. Formado por células de natureza ainda indiferenciada. Deixa eu ver se tem, tem aqui. Sequências. Deixa eu abrir aqui assim. Pronto. Ainda indiferenciadas que destinam a formar todos os demais tecidos da planta. Ó, se é célula indiferenciada, vai ser qual aqui? Vai ser meristema. Então, vai ser a primeira opção e vai ser 3. Então, ou é letra A ou é letra C. Segundo, tecido de sustentação. Sustentação, formado por células com formato de fibra, porém curtas e ainda vivas. Pronto, já matou a charada. Sustentação ou é colênquima ou é esclerênquima. Por quê? Xilema é transporte. Floema é transporte. Estou falando de sustentação. Então, ou é colênquima ou é esclerênquima. Só que esclerênquima é célula morta e colênquima é célula viva. Então, vai ser colênquima aqui no 2. Então, fica 3, 2. O único que tem 3, 2 é a letra C, tá? Então, a questão 5 aqui vai ser letra C, ok? Ó, quando a questão está clara, e aqui é formado pela Universidade Federal, né, de Juiz de Fora.